Meninas e meninos do meu coração varonil, o nosso curso avança, 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 avança e chegamos a um tema que raramente é cobrado nas provas. Eu alivio a sua carga, né, de estudos. É pouquíssimo cobrado na parte de controle, na parte de fiscalização, raramente, eventualmente cobrado na área policial, tribunais. Esse tema é muito queridinho para quem vai fazer magistratura, procuradoria, defensoria, ou seja, vai seguir por uma linha mais jurídica. Então nossa aula ela vai ser um pouco mais, diria, superficial. Eu não preciso aqui entrar em tantos detalhes, a ponto de você criar preocupações. Mas eu também não posso deixar, ou menoscabar, deixar de atentar para alguns ingredientes que possam ser também necessários para você. Você que estuda para uma carreira jurídica, você que quer ingressar numa procuradoria, numa defensoria ou mesmo na magistratura. Então, eventualmente, eu vou ter que passar por algumas súmulas, alguns detalhes um pouco mais aprofundados. Como, por exemplo, vem comigo aqui nessa primeira pílula introdutória, conceitológica de bens públicos. O seu professor Sionil vai apresentar a você o conceito de domínio eminente e domínio público. Não vejo razão nenhuma para tanta preocupação. Eu sei, são vários conceitos, né? O direito administrativo parece uma ilha cercada por conceitos por todos os lados. Mas isso não é uma preocupação para nós, porque dentro da plataforma você pode treinar, tanto dentro dessa plataforma como dentro do TEC Concursos, nosso parceiro. Então você pode e deve se socorrer de muitas questões. E aí você vai perceber ao longo dos seus estudos, mais ou menos isso aqui, né? Eu não sei se vai ficar certinho, né? Mas era para ficar. Bom, o que é isso? Isso é Itália? Não, não é Itália. Esse daqui é o mapa do Brasil. Meu Deus, professor. Eu estou vendo até a entrada aqui, estou vendo até São Luís, né? Uma ilha em que inclusive tem a sede do município, inclusive bem do município. Tirante os terrenos de marinha que pertencem ainda à União. Mas a gente vai chegar lá. Dentro toda essa linha territorial, você tem União, tem estados, tem DF, tem municípios. Você tem todo mundo aí dentro. Afinal, estamos dentro de um estado federal, forma de estado é federal. Mas você encontra aqui dentro também particulares, né? Vários particulares. Então você tem, além das entidades políticas, os particulares em geral. Então você não pode pensar que todo bem localizado dentro dessa linha territorial pertence a uma entidade pública, né? Ou quem faça às vezes de uma entidade pública. Não, não é assim. Então você tem bens públicos e também bens particulares. Eu não sei se você se recorda ou se você já viu um vídeo dentro da plataforma tratando do tema intervenção do Estado na propriedade privada. Como assim o Estado? A União, o Estado, o DF, o município podem intervir na propriedade privada, procedendo a requisições administrativas, servidões, a desapropriações, uma medida drástica, supressiva, portanto, de intervenção do Estado na propriedade privada, e várias outras formas, tombamento, né, limitações administrativas, ocupação temporária, por aí. Bacana. Então significa dizer que dentro dessa linha territorial nós temos um domínio que é público. É um domínio que incide sobre os bens públicos. E tem um domínio que é algo um pouco mais abrangente, que vai avançar sobre os bens públicos e também sobre todos os bens particulares. Você poderia muito bem pegar o seu patrimônio e constituí-lo fora dessa linha territorial. Mas se você decide ter o seu patrimônio dentro do Brasil, saiba que o seu patrimônio vai ser regido, de regra, pelas leis brasileiras. É uma regra. A não ser no direito de sucessão, aquela questão do decujus, a lei mais favorável, né, dos herdeiros, mas isso aí é matéria lá do direito constitucional, do direito civil, lei de introdução ao direito brasileiro, né? Aqui não, aqui direito internacional privado. Aqui é você ter a ideia de que quando o Estado exerce o seu poder, né, um poder de polícia, um poder muito maior até do que o de polícia, né, sobre tudo aquilo que está dentro de uma linha territorial, estamos diante do domínio eminente. Ah, entendi.
Então, o domínio que incide sobre os bens públicos é um domínio público. Sim. É o que a gente chama de domínio alodial, diga-se passagem. Ao passo que o domínio que incide sobre todas as coisas, inclusive particulares, inclusive privadas, porque um particular tem que cumprir, por exemplo, cumprir a função social da propriedade, ou não tem? Tem. Cumprir a função social da propriedade, sob pena, inclusive, de desapropriação urbanística sancionatória. Sob pena, inclusive, de não cumprir a função social rural, ter a desapropriação para fins de reforma agrária. Então, cumpra-se a função social da propriedade sob pena de domínio eminente, intervenção do Estado na propriedade privada. Esse domínio público não quer dizer que todos os bens sejam propriedade, né? Quando a gente fala em bens públicos, existem bens públicos propriedade, enquanto propriedade, e aí você vai entender que tem valoração econômica, um valor econômico, e há bens públicos que você não consegue medir quanto custa, né? Então eles não são patrimoniais. Então perceba que o conceito de domínio público ele é mais abrangente do que o conceito de propriedade. Se você puder anotar isso como nota de rodapé, o conceito de domínio público ele é maior do que o conceito de propriedade. Afinal, existem bens públicos extra-comércio que estão fora do comércio. Não tem um valor. Quanto custa o mar? Quanto custa o ar que você respira? Bom, se eu tivesse que pagar pelo ar que eu respiro, com certeza eu teria uma grande taxação, por conta do tamanho do nariz que eu tenho, né? A quantidade de ar que eu respiro, com certeza, é maior do que a sua, né? Esse nariz pequeno que você tem, né? Que absurdo, né? Eu pagaria um valor muito alto. Realmente, bens não patrimoniais. Quanto custa o mar? Você já viu alguém valorando o mar? Embora seja um bem público. Entendi. Então, vencida essa consideração inicial, passemos aqui ao conceito do que é um bem público. Nós encontramos um conceito, por mais incrível que pareça, de um bem público dentro de uma norma privatística, dentro do direito civil. O Código Civil é que nos traz, é que nos revela o conceito de um bem público. Isso eu estou tratando do código, né, de uma norma, de uma lei. A lei vem trazendo. São considerados bens públicos do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os demais são particulares. Então, segundo o Código Civil, a literalidade do Código Civil, você tem aqui a administração direta, a administração indireta. Dentro da administração direta, eu não tenho dúvida que a administração central é formada só por pessoas jurídicas de direito público. Não, professor, é formada por órgãos. Calma, gente. A União é uma pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica. O DF, o município, são pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, dentro de sua administração direta, são compostas por órgãos. Mas é claro que a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Inclusive, assim revela o artigo 41 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito público interno. União, Estados, DF, municípios. E também, na indireta, suas autarquias. De certa forma, você vai ter aqui uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, com bens de natureza o quê? Particulares. Ah, professor, então você está dizendo que todos os bens pertencentes às empresas estatais, como a Petrobras, Infraero, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, são bens particulares, são bens privados? Não, eu não. Eu não estou dizendo isso. Pelo amor de Cristo, hein? Não coloque palavras na minha boca. Não. Quem revela isso é o Código Civil. E por acaso eu tenho muito respeito, né, ao Código Civil, porque ele está acima do meu entendimento. Manda quem pode. Eu tenho muito juízo. Então, numa prova,
eu tenho uma inclinação muito grande a mencionar que os bens são particulares. Pelo menos seguindo a titularidade aqui. Eu não falo da afetação ou a destinação que esse bem possa ter dentro da entidade privada do Estado. Daqui a pouco a gente vê como funciona isso. Então, seguindo o Código Civil, esse é o cenário. Agora, é claro que na hora da prova, você vai ter que mais ou menos ter um jogo de cintura em relação ao comportamento de algumas bancas examinadoras, separando a titularidade, que foi o que o Código Civil nos trouxe. O que é titularidade? Se é uma pessoa jurídica de direito público, bens públicos. Se é uma pessoa jurídica de direito privado, independentemente de onde ela está, hein? Se está dentro do Estado, fora do Estado, do lado, em cima, embaixo, não importa. Aqui, particulares. Os bens são particulares. Os bens são privados. Respira. Entendi, professor. Então essa é uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta. Então, jogo de cintura. Na hora da prova, você vai ter que analisar se a banca requer a literalidade do Código Civil ou pede, eventualmente, que você ingresse num conceito doutrinário da matéria ou jurisprudencial. Doutrinariamente, os bens públicos são todas as coisas: móveis, imóveis, corpóreas, incorpóreas, pertencentes à administração pública direta e indireta, incluindo as empresas estatais. Repito, doutrinariamente, há quem diga que são móveis. Eu posso ter um veículo, uma dívida ativa, que também é bem público. O dinheiro é bem público, né? Embora a dívida ativa de natureza dominical, é um patrimônio, né, fiscal, um patrimônio disponível. Você tem aí imóveis, repartições públicas, praças, estradas. Você tem corpóreas, incorpóreas, tangentes, não tangentes, tangíveis, não tangíveis, tangíveis, não tangíveis, corpóreas, não corpóreas. É isso. Pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, o que revela aí uma passagem do Código Civil, e também as pessoas que integram a administração pública e detêm natureza privada. Como assim, professor? É porque seguem aqui a questão da afetação. Então, por exemplo, eu não tenho dúvida de que a administração direta sempre públicos, independentemente de afetação, hein? Na administração indireta, autarquias sempre públicos. E mais uma vez, pouco importa a afetação. Afetação, essa palavra afetação quer dizer destinação. A destinação que você vai dar ao bem. E no caso, se tem uma afetação, existe uma destinação específica. Na indireta você tem também empresas estatais. Agora cuidado. Empresas estatais, elas atuam, ou podem atuar, melhor dizendo, em duas áreas. Elas podem tanto atuar nos termos do artigo 173, como também o artigo 175 do texto constitucional. Quando atuam de acordo com o artigo 173, é como se fosse um particular, né? É como se fosse um particular. Porque aqui é intervenção no domínio econômico. Já nos termos do artigo 175, faz as vezes do Estado, porque prestam serviços públicos. Então aqui são prestadoras de serviços públicos. Então, na hora da prova, como é que você vai ter que se comportar? Segundo a afetação, os bens públicos, os bens pertencentes às pessoas de direito privado que integram a indireta podem ter natureza pública. Eu não estou dizendo que são bens públicos, tá? Natureza pública. Proteção ou qualificativo, características de bens públicos. Então, são bens privados, mas com uma natureza especial. São bens privados com natureza especial, desde que afetados à prestação de serviços públicos. Então, se você puder anotar isso no seu caderno, né, no seu resumo,
os bens pertencentes às empresas estatais, desde que prestadoras de serviços públicos, desde que afetados à prestação dos serviços públicos, embora particulares, são considerados especiais, recebendo, portanto, a natureza de bens públicos. Então, toda proteção que tem um bem público vai ter a proteção de um bem particular que a sociedade de economia mista ou empresa pública se utiliza para a prestação de um serviço público. Bacana? É assim que vai cair.